noite, com muita alegria que retorno a essa casa. Nós vamos trazer para vocês o capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre o arrependimento e a expiação. Jesus nos falou sobre isso. Então, nós vamos começar trazendo para vocês as palavras do Senhor, para que nós juntos possamos meditar sobre elas, porque com certeza nelas encontraremos as respostas. Vamos lá. Está lá no capítulo 8 das penas e gozos futuros. Então nós vamos ao Sermão do Monte no cumprimento da lei. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 21 a 26. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que até que passem o céu e a terra, não será cometido nem só um i, uma só vírgula da lei, sem que tudo esteja realizado. Então, são palavras proféticas, não é? Palavras duras de Jesus, que vão servir para nós como alerta, mas que a gente possa penetrar nelas para poder tirar dali exatamente o que Jesus queria que a gente entendesse, né? Vamos então continuar. Com efeito, vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai reconciliar-te com o teu irmão. Depois virás apresentar a tua oferta. Vamos lá. O que Jesus queria que nós entendêssemos? Agora vamos devagarinho, né? Em relação à lei, né? Porque ele fala que ele não veio revogar a lei. Que lei? De que lei Jesus falava? Qual era a lei que eles conheciam naquela época? Eles tinham uma lei mosaica, que se dividia na lei divina, que foi apresentada ao mundo pelos 10 mandamentos, né? Que nós não cumprimos até hoje. E se nós formos de verdade, né, penetrar na essência dos 10 mandamentos, nós ainda não os cumprimos. E a lei civil, que Moisés teve que instituir como um código de conduta, de higiene, né, de saúde, de tudo, para que aquele povo pudesse caminhar. Jesus se referia a qual lei? A lei divina, naturalmente, porque ela é eterna e imutável. Até hoje, ela ainda permanece perfeita e será perfeita eternamente. Então vamos lá. Em relação à passagem do céu e da terra, como é que isso se dará? Ele fala lá, né? Que não será tirado da lei nem um i, nem um tio sequer, enquanto o céu e a terra não passarem. Quando gente, que o céu e a terra vão passar? A gente for reflexionar especificamente sobre isso, né? Quando nós nos libertarmos desse planeta de provas e expiações. Aí esse céu e essa terra passarão para nós, não é? Então até lá, até que se cumpra a nossa jornada evolutiva neste planeta de provas e expiações, nós estaremos submetidos à lei divina desse jeito que a gente conhece. Então vamos lá. Por que ele cita como exemplo os escribas e os fariseus? Porque eles sabiam tudo. Eles tinham o dever, não é, de praticar aquilo que eles sabiam. Então, ficava apenas a nível intelectual. Esse é o nosso grande problema. Nós estudamos, nós aprendemos, nós podemos até vir a
santidade é executar, é colocar na prática, nas ações do dia a dia, aquilo que nós já temos a nível intelectual. Transportar isso para o nosso coração, para as nossas mãos, é a nossa grande dificuldade, é a dificuldade da humanidade inteira. Onde é o reino dos céus? É um lugar que está escrito? Jesus falou. Se disserem para vocês que o reino do céu está aqui ou ali, o que ele avisou? Não acrediteis, porque ele está onde? Dentro de nós, né? Então, olha só, o reino dos céus, como é que a gente poderia entender, né? Onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, na consciência de cada ser. Então, essa é a justiça divina, porque não está em nenhuma religião, não está em nenhum livro, está em nós mesmos. E é isso que a gente precisa entender, não é? Conforme nós formos evoluindo, nós vamos conquistando esse reino que está em nós. Então, conquistar o reino de Deus é a conquista de si mesmo. É essa trajetória que a gente precisa fazer interna. A gente descobre os outros planetas, né? A gente inventa foguete, ônibus espacial, mas a viagem mais difícil que a gente precisa empreender é a viagem para dentro de nós mesmos, na conquista desse reino de Deus. De que oferta Jesus falava? Ele falou o seguinte: se tiveres para oferecer alguma oferta no altar, e lá te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a oferta diante do altar e vai fazer as pazes com o teu irmão. Não foi isso que Jesus falou? Então a gente precisa entender que oferta é essa que ele falava que nós vamos colocar no altar. E que altar é esse? Onde fica esse altar? Hoje nós estamos aqui oferecendo alguma oferta? É? Sim. Toda vez que você se predispõe, né, a oferecer alguma coisa de você mesmo, a nível de espiritualidade, é uma oferta que você faz. A prece é uma oferta que você faz. E o altar, diante do qual você oferece isso, é a tua própria consciência. Então, diante desse altar, quando você for fazer a tua prece, você ali se lembrar que algum irmão teu tem alguma coisa contra ti. Vai primeiro fazer as pazes com o teu irmão. Porque sabe o que acontece? Se você estiver com o seu coração saturado de mágoa, né? A tua prece não vai passar ali do tempo. Né? Ela vai chegar ali, vai bater, vai voltar. Por quê? Porque você vai encontrar essas montanhas de que Jesus falou. Se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, transportareis montanhas. São essas montanhas que nós ainda trazemos dentro de nós, de mágoa, de revolta, né? Essas brigas tolas que nós ainda incitamos na nossa vida. Então, entendendo tudo isso aí, a gente fica assim, fica mais claro para nós o sermão do monte. Bom, e agora como é que a gente pode entender o que Jesus vai falar? Olha só, assume logo uma atitude conciliatória com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para não acontecer que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Olha só, vocês já leram isso aí muitas vezes? Entenderam direitinho? Agora, tem coisa que a gente comete e ninguém fica sabendo. Como é que o adversário vai nos entregar ao juiz? Como é que o juiz vai nos entregar ao oficial de justiça? Como é que a gente pode entender isso e transportar para a nossa vida? Porque o objetivo do Evangelho de Jesus é esse. É transformar a nossa existência, é modificar o nosso dia a dia, para que a gente possa fazer essa conquista do reino de Deus dentro de nós. Então vamos lá devagarinho. Olha
isso aí, a gente começa a pensar, o que será, né? Estar a caminho com um adversário. Vamos caminhar, Alberto? Em verdade te digo que dali dessa prisão não sairás, enquanto não pagares até o último centavo. Então a conta tem que ser paga integralmente. Que conta é essa? Que sentiu é esse? Vamos. Dessa passagem que a gente acabou de ver, estão aí esclarecidos os diversos tópicos desenvolvidos por Kardec no capítulo que hoje vamos estudar. Aliás, Jesus avisou, está lá no Evangelho também. Quando vier o Consolador, convencerá a gente do mundo que se engana a respeito do pecado, do que é justo e do julgamento. Porque ali, na passagem anterior de Jesus, ele está falando disso, né? Está falando de pecado, está falando de julgamento, está falando de prisão. Então, Jesus avisou que quando o Consolador viesse, iria de alguma maneira esclarecer esses pontos a respeito do que o povo daquela época e ainda hoje pensam sobre o pecado, sobre o que é justo e sobre o julgamento. Como é que eles entendiam o pecado naquela época? O que seria pecado para eles? Na grande maioria, para os fariseus, pecar seria não cumprir aqueles rituais exteriores que a lei civil mandava. Tanto que Jesus aponta, ai de vós, fariseus hipócritas. Não é? Por quê? Porque coais um mosquito e deixais passar um camelo. Então, na verdade, eles se preocupavam demais com os erros cometidos contra a lei civil e deixavam de lado, na verdade, os erros cometidos contra a lei divina. O que eles pensavam a respeito do que era justo? Justo, para eles, era aquele Deus, né, que fazia a sua justiça com parcialidade. Então, a página de abertura falou um pouquinho disso, não é verdade? A gente não existe acaso, né, porque está sempre bem ligadinho. E a respeito do julgamento, nós vamos entender que ainda hoje existem irmãos nossos que acreditam no inferno eterno, que acreditam no caldeirão de fogo, né? Acreditam que nós, aqueles que não professamos a religião deles, e a página de abertura também fala disso, iremos ser punidos após a morte física. Então, tudo isso, Jesus avisou que o Espiritismo, que é o Consolador prometido, viria esclarecer. E hoje, o assunto nosso é exatamente esse. Vamos. Está lá em João, capítulo 16, versículo 8. Bom, então lá com a ajuda do Consolador, que é o Espiritismo, vamos decifrar, tá? O que é estar a caminho com o adversário? Será que é quando a gente estiver caminhando com ele? Mas quando a gente tem um adversário, a coisa que a gente mais quer é o quê? Ficar longe, não é? Se ele vem atravessando a rua, a gente puder, a gente atravessa. A gente passa para outra calçada, não é assim? Se a gente sabe que a pessoa vai a algum lugar, a gente imediatamente arruma um compromisso para não ir. Então, isso aí está meio esquisito. O Espiritismo vem nos dizer que Jesus fala assim, porque ele quer que a gente entenda que caminhar junto é estar reencarnado na mesma época, no mesmo momento. Então, presta atenção. Jesus pede que a gente vá fazer as pazes com o nosso irmão, com o nosso adversário, enquanto estamos encarnados na mesma época com ele. Por que será que Jesus falou isso? Porque, gente, é muito mais fácil. Você pode dar um telefonema, você pode passar um telegrama, não é? Você pode passar um e-mail, você pode mandar um recado, você pode escrever uma cartinha. Mas, exatamente, tem até o Facebook.
reunião mediúnica séria, você tem que ter a disposição do espírito vir te ouvir. E se ele ainda estiver cheio de raiva, hein? Preste atenção. As coisas vão ficando muito mais complicadas. Então, por isso Jesus pediu que a gente faça isso. Vamos lá. Quem é o juiz? Porque ele fala que se a gente não fizer as pazes, o adversário vai nos entregar ao juiz. Quem é o juiz? Gente, existe juiz mais severo do que a nossa consciência? Existe? Hein? Vocês já cometeram algum erro assim, alguma coisa complicada e que vocês se arrependeram? Hein? Vocês dormiram? Hein? Não dorme, gente. Não faz nada. Aquilo não sai da sua cabeça. Porque a tua consciência, ela clama. É o juiz severíssimo. Então o adversário, ele vai te entregar ao juiz. Porque na hora que você comete o engano, que você comete o erro, você imediatamente, aquilo está gravado na tua consciência. Você não vai conseguir se libertar tão cedo disso. Vamos lá. Quem é o oficial de justiça? O oficial de justiça é aquele que vai levar lá o papelzinho para você assinar na sua casa, né? Quem é? Aí. Olha só. À medida que aquilo está na tua consciência, entregou para os bichos, imediatamente o oficial de justiça vai te cobrar. Sabe quem é o oficial de justiça? É a lei de causa e efeito. Automaticamente estamos dentro da lei de causa e efeito. Porque não há nenhum ato que não traga uma consequência. Então, ali na página de abertura falou o quê? Né? Nós, de alguma maneira, achamos aquilo que procuramos. É o nosso olhar que de verdade vai trazer para nós aquilo que a gente procura. Então, se você está com aquilo na tua cabeça, na tua consciência, exatamente naquele momento, você está inscrito na lei de causa e efeito. E é o oficial de justiça que vai bater na tua porta. Vamos lá. Que prisão é essa? E aí, depois que você está mesmo inscrito na lei de causa e efeito, você será levado para a prisão. É legal já estudar isso, né? Porque faz a gente pensar. Que prisão é essa? Jesus falou: sereis jogados onde haverá prantos e ranger de dentes. Onde é isso? É no inferno? Onde é o inferno? É em algum lugar? Novamente a gente vai dizer: é na consciência culpada. O inferno é o remorso. O inferno é o estado de espírito da pessoa que se sente culpada. Então você está numa prisão, não é? Você, mais para frente, a gente vai entender melhor como é que isso funciona. Vamos lá. Quando sairemos dessa prisão? Ele é melhor. Quando pagarmos o quê? O último centavo. Tá? Então, é integral. Nós vamos ter que pagar o débito integral. Aí sim, estaremos livres dessa prisão. Bom, a consciência do erro cometido, quer dizer, quando você tem consciência, né, que cometeu erro, mergulha o ser no remorso, que já é uma expiação moral. Porque você não consegue se libertar. Aquilo vai e volta. Quando você pensa na pessoa, aquilo dói dentro de você. Não é? Então, já é um sofrimento moral. Embora ninguém saiba, às vezes as coisas ficam assim, escondidas de todos, mas você sabe. Então é isso que te atormenta, né? Então você já está sofrendo moralmente. Vai. Mas não basta você se arrepender, nem apenas expiar pelo sofrimento. É
inferno, no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, versículo 16, no item 16. Kardec coloca para nós uma fórmula. E essa fórmula, ela passa pelo erro. Deixa eu ver se não diga. Olha só. Você comete um erro, né? Esse erro, ele vai de uma maneira de levar para uma situação de sofrimento. Porque você sabe que errou, né? Então, leva você ao arrependimento. Você se arrepende. Nós estamos numa fase em que nós já nos arrependemos imediatamente, né? Dia chegará em que nós vamos nos arrepender antes de fazer. Tomara, né? Por enquanto a gente é assim, a gente faz a besteira e na mesma frase para resolver. Não é assim? Então nós estamos nesse estado. Já é bem melhor. Já foi pior. Então tá bom. Aí o arrependimento vai levar você para o sofrimento e a expiação. Essa expiação, ela pode ser moral, né? Que é o caso ali de você ficar atormentado, sem saber o que você vai fazer, o desejo de você reparar, mas você às vezes não tem nem coragem, né? Mas isso aqui não basta, gente. Não chega. É preciso que a gente repare o erro, que a gente de alguma maneira conserte aquilo que a gente provocou. E como é que a gente pode fazer isso? É a reparação. Sem a reparação, não há como você se libertar da prisão. Como é que a gente repara o erro? Fazendo todo o bem que a gente puder àquela pessoa a quem a gente, de alguma maneira, lesou. Isso é fácil? Não é. Isso é muito difícil. Quer ver? Vamos. Olha lá. Tudo vai depender do nível evolutivo do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, né? Porque há espíritos endurecidos que são, de alguma maneira, inacessíveis ao arrependimento. Vocês conhecem gente assim, que comete um erro e que fará azar. Não fez mesmo, não é assim? A pessoa é inacessível ao arrependimento, ela não se arrepende. E ela ainda diz assim, se eu pudesse voltar, faria tudo de novo. São espíritos ainda endurecidos em relação a essa modificação que é necessária que seja feita. É nível de consciência, é nível evolutivo. Vamos. Outros até se arrependem, mas deixam-se dominar pelo remorso, caindo às vezes na depressão, né? Aquela pessoa que ela está arrependida, mas ela não tem força, ela não tem a vontade verdadeira de modificar aquele quadro. Então, ela se abate e ela está entrando na depressão. Hoje está na moda, né, gente? As doenças da alma estão campeando para todos os lados. Então, ela se deixa cair na depressão, no sentimento de culpa, que é um terror, não é? As pessoas que ficam mergulhadas no sentimento de culpa, elas se destroem. Então, nas drogas e até no suicídio, quando os crimes, os erros são muito graves e a pessoa às vezes não tem tempo de consertar nessa vida, ou a pessoa se deixa levar por esse sentimento de culpa sem remédio, ela é capaz até de cometer suicídio por isso. Então, são coisas muito graves. E nós, que já temos um conhecimento espírita, está lá no capítulo, Kardec comenta sobre isso, devemos ajudar a essas criaturas no sentido de que elas descubram a causa disso. A causa desse tormento, a causa desse sofrimento, para que elas possam se libertar. Então, é isso aqui. As pessoas sofrem terrivelmente. E depressão é uma doença, gente. É preciso que as pessoas entendam isso. Então, nós podemos ajudar. Nós podemos dar um livro para a pessoa ler, podemos dar uma página, podemos conversar com a pessoa, fazer um atendimento fraterno, convidá-la para vir a uma reunião como essa, para que ela se
esclareça para que ela possa se libertar. Vamos? Outros se flagelam, se mortificam inutilmente, porque nenhuma atitude exterior vai nos libertar disso. Não adianta você se machucar, você se flagelar, você se mortificar, você se punir. Tem muita gente que se pune porque se sente culpada, acha que merece ser punida. Então se pune. É uma autoflagelação. Não adianta nada. Os Espíritos vêm nos dizer que esse não é o caminho. Então, a gente fica pensando que alguns, poucos, mas conseguem superar o remorso e reparar os seus erros na mesma vida. Então, como se fosse assim, né? Porque errar todos vamos errar. Né? Nosso nível evolutivo ainda é de espírito o quê? Imperfeito. Nós cometemos enganos. O problema é como nós vamos resolver isso. Não é? Para que a gente não sofra e para que a gente também não faça sofrer. Tá? Isso ali é possível? Quer dizer, é possível que a gente reverta essa situação enquanto estamos encarnados como nosso adversário? É possível, gente? Jesus falou que era. Vocês acreditam nele? Então é possível. É possível que a gente se vença, que a gente vença o orgulho, que a gente vença o amor próprio, que tem gente que fala, não, mas eu não fiz nada, foi ele que me provocou. O nosso discurso ainda é esse, não é? Bom, quando você não consegue resolver o problema nessa vida e desencarna, levando consigo problemas a serem resolvidos, né? Ele se arrepende no plano espiritual. Por quê? Porque quando ele chega lá, ele descortina, ele tem uma visão ampliada da situação. Muitas vezes ele vai se lembrar do passado. E ele vai descobrir que ele não era vítima, que ele foi algoz. Ele se arrepende amargamente. Mas aí, voltando ao início do estudo, fica tudo mais complicado. Ele sofre muito mais, sabe por quê? Porque nem o refrigério do sono ele tem. Porque nós, enquanto encarnados, nós dormimos, na verdade. Enquanto você está dormindo, é como se você tivesse um refrigério. Você vai, de alguma maneira, ser ajudado no plano espiritual. E aí, quando você volta, às vezes, a coisa é tão complicada que quando você abre o olho de manhã, na mesma hora que ele volta. É terrível, né? É terrível. Então, quando você desencarna, essa é uma situação constante do espírito. Muitas vezes o adversário se apresenta para ele continuamente. E aí, o que vai acontecer com esse espírito? O sofrimento dele é inenarrável. É uma expiação. É como está aqui, né? Ele se arrepende amargamente e ele vai suplicar a Deus uma nova chance. Ela deseja então ardentemente uma nova vida. Para quê? Para que ele possa reparar os erros que ele não conseguiu reparar aqui na vida, né? Mas, gente, isso nem sempre é fácil e muito menos rápido. A média entre as encarnações, a média, né? Existem encarnações que são... Existem outras que demoram milênios. Mas a média, assim uns 200 anos. Vocês já pensaram ficar sofrendo assim, espiando 200 anos? Hein? É muita coisa, não é? E aí, presta atenção, olha só. Para a gente reencarnar, né? E nada por acaso, ninguém saiu assim sorteado nessa família, né? Ninguém. Houve todo um planejamento anterior. Foi preciso que estivessem no mesmo tempo reencarnatório a nossa mãe, o nosso pai, que eles se casassem, né? Para que nós pudéssemos nascer. E aí, aquele companheiro, aquela companheira, que no futuro iria ser nosso marido, nossa esposa, teria que reencarnar mais ou menos
também tinha que arranjar mamãe e papai. Prestaram atenção? É difícil, gente. É muito difícil. Então, olha, nós conseguimos esse prêmio da loteria. Estamos reencarnados. Conseguimos uma família. Conseguimos um pai e uma mãe. Conseguimos reunir no nosso núcleo familiar aqueles espíritos com os quais precisamos nos entender. E vamos desperdiçar essa chance. Arranjamos um emprego que tem como chefe o nosso adversário do passado. Está lá, nos cobrando, batendo na porta. Ele está nos entregando lá ao oficial de justiça. Esse é o que a gente faz? Sai gritando. Nada é por acaso na nossa vida. Então, nós precisamos agradecer essas situações em que nós estamos comprometidos para resolver o problema logo. Essa é uma passagem que não podemos esquecer. Porque quando você encontra aquele adversário que você acha que é gratuito, que a gente sempre acha, né? Não fiz nada para ele. Eu não sei por que ele me persegue, eu não sei por que ele me odeia, eu não sei por que. É melhor não saber. Mas se isso está acontecendo, algum motivo existe. Vamos dar um jeitinho, dá um sorrisinho. Não é? Abre um sorriso, chega e fala bom dia. A pessoa vai quebrando o gelo, vai quebrando aos pouquinhos, sabe? Dá um abraço, aquele abraço assim que a pessoa não espera. Quebra esse gelo para que possa construir uma nova relação. Certo? Se está dentro da tua família, faz um agrado. Modifica a tua atitude para que isso possa ser resolvido enquanto está a caminho com essa criatura. E depois tudo vai se complicar. Bom, às vezes, gente, o sofrimento é tão grande, mas é tão grande, que a sensação do espírito desencarnado é de eternidade. Então, por isso, nós encontramos, inclusive, espíritos que dão mensagem e falam que estão sofrendo eternamente. E é daí que vem essa ideia que está no inconsciente coletivo, né? do inferno eterno, do sofrimento eterno, da pena eterna. Porque é o sentimento de culpa que a gente traz ao longo das reencarnações e vai trazer essa ideia. Mas, gente, olha bem, quando você está com seu amor, né? Está tudo bem, você é o feriado. Como é que o feriado passa? Assim, ó. Você fala, ai meu Deus, já acabou. Não é? O tempo é muito relativo. Senta no formigueiro. Não é? Um segundo será o quê? Uma eternidade. Porque o sofrimento da pessoa faz com que o tempo parece que não passa. Então essa ideia do sofrimento eterno, ela é equivocada. Olha lá, na passagem evangélica que eu trouxe para vocês, Jesus derruba por terra a doutrina das penas eternas, porque ele fala assim, ó, da prisão não saireis enquanto não pagareis o último centavo. Isso quer dizer o quê? O que a gente entende dessa oração? Hein? Enquanto você estiver devendo, você vai ficar preso. Preso na roda das reencarnações, certo? Você vai ficar indo e voltando até você resolver esse problema. Só que a cada dia que passa, a coisa vai se complicando. Porque existem também as expiações terrestres, que são aquelas que se expressam no corpo físico. São as dores que não são mais só da alma, que são as dores físicas, consequências dos nossos enganos, e que vão se expressar na próxima vida. Não é? Então, se Jesus
Jesus disse isso, olha só, ele quer dizer que quando estivermos quites com a lei, estaremos livres. Então não existe sofrimento eterno. O tempo do sofrimento depende de quem? De nós. Depende de cada um que está sofrendo. Porque ele é o arquiteto do seu destino. Cada um de nós é arquiteto do seu próprio destino. Deus não tem lá uma pilha de fígados estragados, né, de estômagos deteriorados, e fala assim, é esse que vai para você. É assim? Não é assim. Olha, não é? Cada um de nós gera matrizes de dor que irão se expressar no nosso corpo físico. Então, hoje, nós estamos construindo o nosso corpo físico da próxima vida. Como é que vocês querem que ele seja? Hein? Ninguém quer mais enfrentar a fila do INSS, né? A fila aí dos hospitais públicos, né? Então, vamos trabalhar para isso. Bom, olha só, tudo que fugir deste conceito, né, de que nós construímos o nosso sofrimento, Deus não pune ninguém, é incompatível com a bondade e a justiça divina. E, portanto, fere o bom senso. Fere o bom senso. Quando você usa a razão, você vê que é impossível que Deus, que é toda justiça e bondade, possa punir alguém. Possa fazer com que alguém sofra. Não é? Então, olha, essa ideia desse sofrimento eterno precisa ser repelida por nós. Precisamos utilizar a razão. O espiritismo é a doutrina da razão. Bom, o progresso, gente, é lei divina e nada poderá impedir. Então, não há como impedirmos o progresso, nem o progresso material, nem o progresso espiritual, certo? Mas o progresso, ele é individual. Cada um de nós dirige o próprio progresso. Mas dia virá, né? Dia virá em que acontecerá esse despertar da consciência para todos nós. Para todos nós. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas com a fatalidade da perfeição. A perfeição relativa, mas a perfeição. Todos seremos anjos um dia. Olha que esperança maravilhosa, que certeza maravilhosa, não é? Então, olha só, dependendo apenas de quê? Do nosso desejo sincero de nós nos libertarmos da ignorância e do sofrimento. Porque quando você se liberta da ignorância, por exemplo, quando você tem, é o que a gente sempre fala, eu tive dois amigos, eles são irmãos. Eles brigavam dia e noite. Eles eram espíritos. Mas era uma briga interminável. Eles brigavam por tudo. Até que um dia, que nós trabalhávamos juntas, então, aquilo incomodava, porque eles trabalhavam juntos. Mas era uma discussão interna. Um falava, o outro brigava, o outro falava, o outro brigava. Aí um dia eu falei, então, vocês têm que sentar comigo, eu tenho que conversar. Eu falei para eles assim, por que vocês não pararam para pensar? Por que vocês nasceram irmãos? E por que vocês brigam tanto? Vocês precisam parar para pensar por quê? Porque alguma coisa aconteceu no passado que traz ainda, não é? Que gera ainda esse sentimento de disputa, de revolta eterno. Vai ficar assim eternamente. Na próxima encarnação, vocês vão nascer grudados um no outro para aprender a conviver junto no único corpo. Não é possível. Eles arregalaram o olho, sabe? Assim, que isso, Sônia? É verdade. É verdade. Porque o que acontece quando você recalcitra contra o avião? Não é? Que as chances te são dadas dia a dia. As oportunidades te são dadas dia a dia. E você não aproveita. Vai chegar um momento em que alguma coisa vai
sono da materialidade, de viver no mundo, para que você possa pensar nas coisas mais altas da vida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade da minha existência? Para onde que eu quero ir? É isso que o Espiritismo vem trazer para nós. Ele vem trazer reflexões. Mas cada um de nós é que tem que pensar. Cada um de nós é que tem que resolver os próprios problemas. Ninguém vai resolver os nossos problemas. Nós é que precisamos resolvê-los. Olha lá. O bom ou o mau uso do livre-arbítrio é que determinará a duração da expiação, que só tem por objetivo melhorar o espírito. Não existe castigo, gente. Ninguém está sendo castigado. Sabe o que é o erro? O erro é o desequilíbrio com a lei divina. Quando você se desequilibra com a lei, você sai do eixo. E é preciso que você, por um movimento interno, você volte a esse equilíbrio. Não há punição. O que há é reajustamento à lei. Se isso faz sofrer, o problema é nosso. Por exemplo, nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que estiveram em expiação, ou estão ainda em expiação, e que superam tudo. Superam tudo. Ontem mesmo, estava vendo, acho que foi Fantástico, que mostrou aquele casal que está internado no hospital de clínicas. Vocês viram? Né? Tiveram paralisia infantil gravíssima e estão lá há quantos anos? Tem um que está há mais de 40 anos internado lá no hospital. Escreveu um livro. A moça escreveu um livro. Foi levada de maca para dar autógrafo lá, para poder participar lá do lançamento do seu livro. Escreve com a boca. Nós temos pés, mãos perfeitas. De vez em quando quebra, né? A gente precisa parar para pensar nisso. Gente, Amazonas Hércules, que conheceu, era alegria em pessoa. Ligava para a tua casa de manhã, e a gente morria de vergonha. Porque para a gente o dia não estava lá muito bom. Mas para ele estava. Então, são coisas para a gente pensar. Tá? Vamos lá. Deus é amor, gente. Não castiga ninguém. Mas também não premia ninguém. Né? Então, olha só. Só que as suas leis são absolutamente justas. E delas nós não podemos fugir jamais. A gente pode driblar a lei humana, né? Existem crimes que são cometidos e ninguém fica sabendo. Existem outros que são cometidos e não são punidos pelas leis da terra. Mas as leis divinas são justas. E nós não podemos fugir delas. Com certeza, iremos ter que pagar até o último centavo. Não tem como fugir. Bom, à medida que nós vamos evoluindo, e evoluímos em sabedoria e em amor, são as duas asas do Emmanuel, né? Nós evoluímos em sabedoria. À medida que a gente vai conquistando o conhecimento. A doutrina espírita é uma oportunidade sagrada da gente conquistar esse conhecimento, porque os livros básicos, eles vêm trazer para nós a conquista desse conhecimento, a nível de filosofia, a nível de ciência, a nível de religiosidade. Então, quando nós mergulhamos nesse oceano maravilhoso que é o Espiritismo, nós desenvolvemos a asa da sabedoria. Mas não é só isso. É a conquista do saber da terra. A cada vida, a gente tem a oportunidade de estudar, de ficar mais sabido. Porque isso é a conquista do espírito, nós vamos levar conosco. Não é como o dinheiro, como a casa, como o prêmio, que a gente não leva, né? Que a ferrugem destrói, que a traça rói. É conquista do espírito, a gente vai levar eternamente conosco o nosso saber. Então devemos investir nisso. Mas não é só isso, gente. Porque olha, pensa bem, nós só vamos voar, alcançar
alcançar patamares mais altos, evolutivos, quando as duas asas estiverem equilibradas. Vocês já viram um pássaro voar com uma asa só? Não voa. Não voa. Então é preciso que a gente busque esse equilíbrio. Quer dizer, não só a sabedoria, mas também o amor, o sentimento enobrecido que a gente vai desenvolver através da caridade. A caridade para conosco mesmos, fazendo todo esse processo de amorização, e a caridade para com o nosso próximo, que é igualzinho a nós, sofre, chora, se lamenta, tem remorso. É o nosso espelho. Então é através da caridade integral que a gente vai desenvolver a asa do amor. E são essas duas asas que estarão nos fazendo gravitar para essa unidade divina, que Paulo de Tarso fala na sua mensagem neste capítulo do Livro dos Espíritos. Uma mensagem linda. Então, gravitar para essa unidade divina é a fatalidade do Espírito. Por isso Jesus falou, eu e o Pai somos um. Porque já estava integrado em Deus. E nós devemos começar a buscar isso, essa integração, essa gravitação para o Pai. Olha lá. Ao despedir-se dos discípulos, Jesus orou. E ele pediu ao Pai, por ele mesmo, pediu pelos seus discípulos e pediu por nós. Olha só, primeira vez que eu li, está lá no Evangelho de João, lá no finzinho, é a oração do Senhor, é linda. Então você fica tão emocionado de você pensar que há 2000 anos atrás, quando esse Espírito veio à Terra, ele orou por nós que estamos aqui hoje. Nós, particularmente, cada um de nós. Quer ver? Olha só. Ele pediu, Pai, glorifica. Então ele pediu por ele mesmo. Olha a humildade desse Espírito, construtor do nosso planeta. Pai Santo, guarda-os, pedindo pelos discípulos, guarda-os em teu nome. Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mal que vive dentro da criatura, não é o mal exterior. E aí ele vai pedir por nós, olha, não penso somente por eles, mas pelos que por meio da sua palavra crerão em mim. Nós estamos aqui hoje, por quê? Porque descobrimos esse Jesus através do seu Evangelho. E foram seus discípulos que o escreveram. Então Jesus pediu por nós ao Pai, para que nós não desfalecêssemos, para que nós tivéssemos forças, para que nós pudéssemos viver no mundo sem ser do mundo. Então, gente, diante disso tudo que a gente trouxe para vocês, só nos resta seguir lutando, né? Na certeza de que nunca estamos sós. Nunca estamos sós, tá? Paulo de Tarso, diante do remorso imenso. Vocês já imaginaram o remorso do Paulo de Tarso? Quando ele acordou, quando ele viu Jesus, e aquela luz inundou a sua alma, e naquela hora, ele descobriu, é verdade, Jesus existe. O remorso tomou conta dele, né? Na solidão absoluta, quando ele vai em busca de amparo, e nem o Pai o ampara. Ele lá na caverna, em Tarso, ele entra em total solidão. Nem aí ele estava só. Olha só. Ele ouviu a voz amada de Abigail, ele dizia, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi. É isso que a gente vive. Cometer erros, cometer enganos, todos nós cometeremos. O sofrimento fica por nossa conta. Se nós quisermos ficar paralisados no remorso da culpa. Porque temos a alavanca da reparação que irá nos libertar dessa prisão. E então, ela diz para ele, quanto a ti, ama, trabalha e
espera e perdoa. Essa é a fórmula maravilhosa que fica para nós, né, como reflexão profunda de tudo o que podemos fazer para de verdade nos libertarmos e sermos felizes, como Jesus espera que sejamos. Que Jesus nos abençoe.